não lembro esquecer de gravar. Vamos lá, vamos começar. Hoje o último capítulo da série O Som e as Vibrações, que nem Netflix, mas vai ter um capítulo mais bacana a seguir. E hoje a gente termina a nossa conversa sobre o som, sobre a vibração. Eu vou colocar o slide, a gente vai dar uma passada. Até legal, hoje é um fechamento, então, quem quiser, fique à vontade para interromper, para perguntar, porque hoje basicamente a gente está terminando essa conversa sobre o som dentro da intuição e destino, que é o assunto principal. Então, um pequeno resumo sobre o que a gente viu, sobre o que a gente falou, né? O conceito básico é que o universo é um sistema frequencial, né? São frequências, são vibrações que a gente interpreta. Lá na essência, tudo é uma vibração. Eu gostei muito da analogia, não foi previsto, não foi premeditado, sobre a orquestra. Eu achei que uma analogia perfeita, né? Cada ser é um instrumento com seu dharma, né? Cada instrumento é e um é tambor, o outro é corda, o outro é metal, né? Não tem nada a ver com o outro, mas cada um cumprindo o seu papel, a orquestra toca bem. E no fundo, o que são instrumentos? São vibrações, né? São expressões de vibração que vão se unindo e formam um contexto, um órgão só funcionando. A orquestra, quando a música está harmônica, né, é aquilo que foi colocado, né, uma quietude, uma quietude ativa, né, onde todos os instrumentos cumprem o seu papel. Na hora que um, né, desafina, desarmoniza o sistema. E é bem isso, né? A gente é um instrumento. E qual é o princípio? Eu preciso me afinar primeiro, para depois entrar na orquestra e me afinar com a orquestra. Achei que essa metáfora da orquestra aí é muito legal, porque fica muito claro, né, essa concepção de uma coisa só, e que no fundo a estrutura ela é um sistema vibracional tentando se harmonizar. E aí a utilização, né, do conhecimento do som puro, a ciência do NAD, é achar, né, essa respiração, o ritmo, achar essa afinação do instrumento que somos nós, né? E na medida que eu acho aquela frequência específica, que é o Shabad Guru, uso ela como o meu afinador. E aí eu vou repetindo aquele som e entro naquela frequência, e eu me afino. E aí eu vou para a orquestra e me afino com a orquestra, me incluo, né, entro no fluxo da orquestra, e aí fica essa harmonia de uma música bem tocada como um todo. Achei espetacular e esse é o resumo do que a gente está vendo, né? No final, todo esse resumo vai para um ponto que é o poder da palavra, onde a gente vai terminar essa conversa sobre o som. O poder da palavra. A palavra, né, são neuroestimuladores que ativam áreas do cérebro. Eu acho que esse estudo que a gente, esse corte, né, que a gente fez do som dentro do estudo da intuição, ele é muito importante para que a gente entenda claramente a importância do mantra. 3 pontos que a gente vai falar hoje especificamente: mantra, ritmo e respiração. Essas ferramentas combinadas, elas trazem a afinação do instrumento. Eu acho que eu vou usar isso para sempre. Nós somos um instrumento musical. A gente precisa primeiro afinar a gente e depois a gente entra para tocar na orquestra. E a orquestra é esse sentido de bhakti, de entrega a esse todo, né? Que vai buscando a harmonia sempre, sempre. E quais são as ferramentas que eu utilizo, então? Mantra, ritmo e respiração. E a palavra especificamente, que é a extração do mantra, né, ela é o ponto que vai usar de afinação. E é utilizado, que está colocado no texto, é um fonema. A menor parte da palavra, né, que distingue uma palavra da outra, né, é isso que é Shabad Guru. Esses fonemas, essas expressões, num nível bem profundo da linguagem, vai pegar esse sentido e vai repetir isso e vai nos afinar, vai colocar a gente numa frequência. Uma outra analogia, se a gente perceber a nossa vida, né, o que nós somos? Frequência que estamos associando a uma frequência maior, né, buscando essa harmonia, aumentar a nossa frequência até chegar nessa mais ampla. Só que, nesse ponto,
né? Na medida que eu estou vibrando um tipo de frequência, o que está acontecendo é eu estou me associando àquela frequência no qual eu estou envolvido. Isso diz muito do estado que a gente está vivendo hoje, né? A Joyce fez um comentário, se eu não me engano, na semana passada, em um momento da semana passada, que é muito usado no Vaishnavismo, que é a questão da associação. A associação, né, que é muito colocado sobre os devotos, sobre pessoas, mas no fundo, estratificando sempre, vai pegar no processo vibracional. A minha frequência se associa a frequências que estão no mesmo nível. E aí, se a coisa está ruim, eu vou estar lá num nível ruim. Mas se a gente pegar a frequência como é que chama mesmo em São Paulo, aquela Cracolândia, né? Percebe que é absolutamente denso, né? E aquelas pessoas vão se unindo dentro daquela frequência. Como é que ela sai de lá? Ela tem que refinar, sair daquele que puxa para baixo, né? Ou puxa para cima. Então, a gente tem que estar buscando sempre Danilo, Oi, Danilo, pode falar. Oi, pode falar. desculpa interromper. Então, essa questão dessa própria pandemia também é uma questão relacionado com uma frequência, né? Porque as pessoas que estão sempre assistindo noticiários estão, de uma certa Sim, forma, não tenha dúvida. né? Não tenha dúvida. Então, elas estão Existem vibrando. vibrando nessa frequência. Existem dois pontos nessa conversa, né? Um é a questão da informação em si, que a gente precisa se informar, e a outra é o envolvimento com essa frequência, com essa vibração negativa que leva as pessoas à depressão, para um processo mais profundo. A gente precisa se informar, mas não necessariamente se envolver com essa informação de uma forma profunda, que é o que nos desequilibra de certa forma. Sim, Apesar da necessidade da informação, né, que vem de diversas formas, a gente precisa estar atento, e aí vem a conversa do Shabda Guru, do mantra, do japa. Né? Apesar disso, eu preciso estar elevando a minha frequência. Como é que eu elevo? Deixando o meu corpo harmônico, trabalhando a respiração para que minha mente fique harmônica e trabalhando através do Shabda Guru, essa frequência sonora, elevando a minha frequência. Senão eu caio, senão eu vou entrar numa frequência mais baixa. Então, trabalhar dentro dessa sincronia, onde a frequência está alterada, né? Eu entendo muito que essa pandemia, se a gente realmente compreender que nós somos um organismo só, o universo é um organismo, ele está se reorganizando, né? A Terra, como um organismo também, ela estava sofrendo, né? Com diversas situações, né? Climáticas, com excesso de consumo, um desgaste, né? E esse organismo está se reorganizando de alguma forma, né? Tá buscando harmonia, né? Assim como todo o sistema. E a gente está nessa desorganização. Então e aí percebe que é como se a orquestra nesse momento agora tivesse com vários instrumentos desafinados. Então é muito difícil ela conseguir entrar numa harmonia, sendo que está muita gente, muitos instrumentos desafinados. Então é necessário até essa introspecção forçada, né? Ela é um pouco de certa forma benéfica para que cada um busque se afinar novamente, né? Buscar a sua afinação. E a minha afinação não é a do outro, não é a do outro, cada um é um. Cada um está numa forma de compreensão do mundo, numa existência. Essa singularidade da busca, ela é muito importante, porque não tem como eu afinar outra pessoa, não tem como eu trazer o que é a vida do outro. O outro tem que buscar, né? E essa necessidade de compreensão, de busca, ela é individual, né? Apesar de ser necessário o contexto, a associação, o grupo, mas é uma busca pessoal. E aí cada um vai ter que encontrar o seu caminho de alguma forma. E a gente está vivendo uma grande experiência, né? Tudo no mundo é uma grande experiência sempre, né? De alguma forma. Mas, voltando aqui no nosso tema, né? Danilo, Pode falar. dá licença. Você conhece algum trabalho, você falou, né, você está trazendo essa palavra, vou exagerar a colocação, como uma cura. Você conhece algum tratamento em clínicas, enfim, para drogados ou doença mental, usando como uma terapia? O mantra? Sim. Usando o mantra como terapia? Aqui no Brasil eu não conheço. Mas não, se você pegar, né, qual é a clínica que eu tenho um pouco de contato, né? Tive um pouco de contato, a do Frei Hans, as fazendas do Frei Hans.
O que que é Shabbat? Isso a gente vai falar aqui, está agora, exatamente nesse slide que está aí agora. Esse fonema, ele é a menor parte da palavra que é usado como Shabbat, como som, né, que repetindo esse som, né, gera uma vibração específica. E aí, o que está aqui no final do texto? Esses sons estão em nossa célula, ele é universal. Ele não pertence à religião, a grupo, a índia, a yoga, nada. É o som, é o fonema, é a palavra. E esse é o final dessa história que a gente está falando, o poder da palavra que se aplica a todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Por que foi muito bacana essa pergunta que você fez exatamente nesse ponto e por que eu estou ressaltando esse ponto? Voltando ao Frei Hans, o que o Frei Hans faz? Ele pega a pessoa, tem que escrever de próprio punho, né? Ele vai lá para a fazenda para se recuperar de estado de droga, às vezes muito profundo. Eu tive um amigo, inclusive, que ficou lá há 5 anos, e tive uma relação um pouco próxima desse amigo do Frei Hans, enfim, em algumas situações lá na fazenda. O que eles fazem para tentar reintegrar, né? Primeiro, tirar o vício físico, que é o mais fácil, na final, né? São 5 dias para fisicamente. O difícil é tirar o hábito e todas as marcas mais profundas que estão ligadas ao vício. Mas o que eles fazem? Através do sistema, ele é católico, então ele utiliza toda uma filosofia católica, atrás do trabalho, da fazer, enfim, tem toda uma estrutura, né, para recuperação, mas o que ele usa no final? Oração. Ele usa toda uma estrutura católica, que o que é você repetir várias vezes o terço, o Pai Nosso, a Ave Maria? É um Shabbat Guru, é uma frequência específica, é um som, é um fonema específico que você está repetindo, seja Hare Krishna na Índia, como o nome de Deus, ou seja um Ave Maria, ou seja uma oração católica, é o som que traz a uma reorganização de frequência. Então, respondendo a sua pergunta, Regina, né, a religião católica, há várias terapias que se utilizam da música. Na verdade, muda-se o nome, muda a filosofia, muda a visão cultural, mas o que se faz é utilizar de um som específico para reorganizar, para reafinar esse instrumento que está desafinado. Percebe? Então, e inclusive vai estar mais para frente no texto, e acredito que até o próximo, se eu não me engano, né, todos os momentos que a gente está desorganizado ou organizado comemorando, a gente se utiliza da estrutura do som como alguma forma. Então, esses neuroestimuladores, que são esses fonemas, que ativam áreas do cérebro, quando eles são combinados com movimentos repetitivos, que é uma estrutura cerebral também, é uma estrutura da mente de atuar sobre o processo de repetição, e com a influência da capacidade de uma respiração consciente, esses são os 3 elementos fundamentais para elevar o nosso estado mental, para elevar a nossa frequência. Porque você percebe, pega lá a Ave Maria, né, para trazer de novo para o Frei Hans e trazer para a nossa realidade aqui, né, ocidental. Você está pegando um som e repetindo ele constantemente. Então, é exatamente essa estrutura que está sendo colocada aqui. Um fonema, que é um neuroestimulador, que atua numa área específica do cérebro, que é combinada com o japa, que é a repetição, e aí o terço vai fazer esse papel do japamala. Você vai repetir, 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 e se você tiver a capacidade de usar a respiração como estabilizadora mental, como ativadora do sistema parasimpático, que ela é, como ativadora do sistema de reorganização, a gente consegue ter uma ferramenta poderosíssima de reorganização. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Regina, mas eu acho que todas as estruturas acabam de uma forma ou outra, consciente ou inconsciente, utilizando a estrutura dessa estrutura de som e vibração em todos os nossos meios, de alguma forma. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu uma parte dela. Você lembra quando você falou, eu não lembro exatamente, você ficou doente e você ficava preocupado com o medicamento, dele cortar essa comunicação. Então, a minha pergunta é mais nessa direção. Se a pessoa está numa clínica, eles dopam, não sei como é que é a pronúncia dessa palavra, como que faz essa conexão, se está desligado? Aí não, aí você fez uma outra colocação muito interessante também, porque esse é um dos problemas graves da utilização de drogas, seja ela, né, uma forma correta, mas porque ela vai tirar a capacidade. Essa pergunta que você fez, eu não vou entrar muito nesse mérito, senão vai sair um pouco do assunto, mas só tentando fechar essa questão,
No Yoga Sutra tem uma parte que vai colocar exatamente essa condição de chegar a Samadhi e os meios. E um dos meios está lá, a utilização de ervas, que a gente vai se cair para o campo do Santo Daime, do Ayahuasca. Não, existem várias formas, né, de você alterar a sua consciência utilizando substâncias, né? E aí Sadhguru faz uma colocação bem interessante. No final, todas as substâncias estão dentro da gente. A gente altera internamente algumas substâncias. O grande problema da utilização, isso a tradição da Kundalini fala, o próprio Yoga Sutra e várias linhas do Yoga colocam, que o grande problema de você usar as substâncias externas, e aí seja um medicamento ou seja um ayahuasca, é que você não tem o controle certo de como isso vai estar te bloqueando ou te tirando a condição de uma análise de um discernimento claro e de uma estabilidade. Então, o que você colocou, se você está numa clínica e a pessoa te dá um tipo de droga, ou se você está num ambiente religioso e está usando alguma substância qualquer que seja, aquilo, de certa forma, dificulta muito a capacidade de discernimento e clareza de saber realmente se aquilo que eu estou tendo é uma alucinação ou é uma questão correta ou é uma clareza, porque eu perco, de certa forma, o controle. É muito difícil a gente ter um controle sobre uma substância dessa e manter a estabilidade e a clareza mental. Então, Kundalini Yoga, por exemplo, coloca da seguinte forma, né? Utilização de qualquer tipo de substância junto ao Kundalini é sempre negada. Por quê? Não é porque está condenando a utilização, não é porque está entrando no mérito se é bom, se é ruim, é outra conversa. É porque o efeito já não tem mais a capacidade de dizer que é. Você está fazendo um CRIA, esse CRIA é para atingir tal ponto. Se você usa alguma coisa além desse CRIA que altera, não tem mais capacidade de dizer. Então, não sei se eu estou conseguindo entender exatamente o que você está perguntando, mas quando você entra num tratamento e utiliza-se de outras ferramentas externas, de outras substâncias, fica muito difícil aí de ter um discernimento, né? Shiva, tem até uma colocação de Shiva que é muito interessante sobre esse aspecto, né? Que é a capacidade isso é muito Ayurveda também, capacidade de digestão, que nada influencia. Isso é muito do yoga, né? Até a postura da rocha, que é aquela sentada sobre o calcanhar, Vajrasana, a postura do diamante, né, também, ela é tido que se você dominar aquela postura, você pode comer pedra, por isso que é a postura da rocha, né? E é muito interessante essa colocação, que parece engraçado, mas o que significa isso? Significa que se você tiver um domínio profundo, né, da Agni, do fogo digestivo, qualquer coisa você pode comer que você vai digerir. Levando um pouco para essa capacidade de discernimento, se você tivesse uma capacidade profunda de absorção dessa substância, aí você tem como ter clareza. Mas aí, como você falou, né, no meu caso, quando você começa a usar substâncias que tiram a capacidade de discernimento, aí você perdeu completamente a situação. E às vezes é um ponto muito importante, por isso o asana é antes de pranayama, porque se eu perco a energia, se eu perco a capacidade física de me sustentar, que isso aconteceu comigo, de sustentar, de ficar sentado, de fazer qualquer tipo de prática, a capacidade mental vai junto. A capacidade de discernimento diminui muito. Isso está muito ligado à questão do lobo frontal, né? A minha energia está sendo usada para curar a doença, e não para raciocinar, para ter clareza. E aí eu perco a capacidade de discernimento. E aí fica muito difícil você recuperar, porque você precisa de energia. E aí, às vezes, é necessário alguns tipos de elementos externos, né? Então, o que você falou é uma conversa um pouco complexa para a gente tentar simplificar aqui, mas, enfim, a gente é um sistema. Aquele sistema precisa estar com a base, eu preciso ter energia suficiente para poder gerar movimento e daí eu conseguir controlar a minha respiração e etc. Se a base está ruim, eu já perdi todo esse controle. Então, o mantra, como uma ferramenta de cura, ele é muito difícil você, se notar numa pessoa que, numa situação muito delicada, talvez o mantra seja uma ferramenta muito difícil de ser usada, tem que ter uma capacidade muito forte de indução ali para você mudar uma realidade. Fazendo um mau exemplo, dizendo, ontem a gente estava conversando domingo sobre isso, né? Quando a pessoa está passando fome, ela precisa comer. Se ela não come, ela não tem capacidade de nada mais, né? Esse é um princípio aí das Bolsas Famílias da vida, né? Que é ver uma situação muito clara. A pessoa tem que comer. Se ela não come, não tem como fazer outras coisas. Então, meio que nesse princípio que a gente está falando, né? Chega a um ponto que ela tem que sair dessa inércia profunda. Que aí talvez o mantra, não vou ser a pessoa mais indicada para dizer, talvez chegue a um ponto que o mantra não resolva. Tem que ser um outro processo que tire a pessoa desse fundo, né? Para que ela consiga usar de uma estrutura mais refinada, porque às vezes não dá, às vezes não tem condição de só
Eu vi uma história uma vez, que um cara, eu até contei aqui, né? O cara foi mordido por uma cobra, não tinha atendimento, isso é real. Não tinha atendimento na Índia próximo, e aí se ele não fosse atendido rápido, ele morreria, porque o veneno da cobra era muito agressivo. Chamaram um cara lá, que era um dominador dessa arte do mantra, ele foi lá, começou a cantar o mantra, cantar o mantra, cantar o mantra e curou o cara, né? Agora, essa capacidade específica é bem complicada. Existe até, inclusive, um mudra, que é para se quando você tiver um infarto, você fazer aquele mudra para recuperar a capacidade cardíaca. Agora, quem que no infarto vai lembrar de apertar um dedo para conseguir sair do infarto ou ter a frieza suficiente de fazer isso? É muito, muito difícil, né? Entrar nesse campo de que, para nós ocidental, então, né, está muito distante, né, de incorporar isso para a gente tem muita medicina alopática e os sistemas empíricos, ciência como base, né? Eu sei que acabei falando bastante porque a pergunta que você fez é bem complexa, mas consegui de alguma forma esclarecer, ô Regina? Não, perfeita a sua colocação. Consegui? Porque é um assunto um pouco Sim, mais profundo, né? Bom, então o que a gente está continuando aqui, né? A repetição dos sons primários, né? Esses sons que é exatamente esse ponto, independe de religião, de lugar, é uma estrutura sonora que modifica esses padrões. Usando esses padrões primários, né, a gente traz um equilíbrio e permite que as constituições individuais selecionem aquilo que é especial para mim. Esse é o princípio da transferência do mantra guru-discípulo. Na hora que eu vou buscar o equilíbrio é meu. Porque, voltando à orquestra, o tambor é tambor, o metal é totalmente diferente do tambor. A afinação de um saxofone, de um instrumento de metal, é absolutamente diferente de como afino um instrumento de percussão, que é totalmente diferente de um instrumento de corda. Então percebe que a afinação, o som, a forma como eu vou me equilibrar é absolutamente individual. E por isso essa estrutura de transferência do mantra. Está até usando o conceito da luz, né? A luz branca entra e se diverge, se espalha no espectro, e você pode selecionar o espectro que você quer, mas todas lá estão disponíveis. Então, se você pegar essa estrutura sonora, aquela vibração está lá, disponível, mas uma específica vai servir para mim. E aí volta aquele que a gente conversou semana passada, como fazer isso? Experienciando. Então eu vou cantar vários mantras, né? Vou cantar várias meditações, experienciar várias, e alguma delas vai ser muito especial para mim. A tradição védica, ela tem isso muito como uma estrutura de transferência, né? Guru, discípulo, parampará. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, e aí o guru chega e passa aquele mantra para você. Hoje, na era de Kali Yuga que a gente está vivendo, é muito difícil ter essa sutileza de escolher aquele mantra para a pessoa, que está tudo muito confuso na nossa existência em si. Então, o que ocorre são esses mantras, como Mahamantras, que são meio que o salvador de qualquer momento, né? Cante esse mantra, que esse mantra é os nomes de Deus, esse mantra tem a frequência correta, ele vai te ajudar, né? Independente da situação, independente de quem você seja. Então, isso é uma coisa muito da era nossa de Kali Yuga, né? Esses mantras que têm uma amplitude, né? E aí fica muito mais fácil de lidar com a situação do que conseguir afinar cada instrumento. Se fosse como uma coisa que resolve de uma forma mais geral, né? Que não tem erro. Mas se você entrar um pouco mais profundo, você vai perceber que lá no fundo você precisa de uma afinação específica sua, né? Uma frequência sua. E essa vai ter que ser escolhida através da experiência, né? Do desenvolvimento pessoal. E mais isso, como está terminando, né? Depende muito da capacidade de ouvir. Ouvir significa a capacidade de não influenciar com a mente, não conceber uma ideia das coisas e acreditar naquela concepção. E a gente volta um pouquinho a conversa naquilo que a gente estava falando sobre intuição. A intuição ela ocorre antes da mente influenciar e aí senão torna-se uma intuição mental. A intuição pura ela vai ocorrer um pouco antes no movimento mental. E isso é a capacidade de ouvir, que é chamado de shunya. No Japji, que a gente lê no Sadhana, tem uma parte, se não me engano, são 3 ou 4 versos, que vão falar exatamente dessa capacidade sunye, que é a capacidade de silêncio, de escutar. É a capacidade de a mente não interferir.
E isso é porque eu estou falando isso, né? Porque na hora de eu escolher um mantra, com certeza a mente agindo, ela vai escolher o que é mais agradável, o que tem correlações com o meu passado, o que tem correlações de harmonia, de música, de melodia. Percebe que tudo isso é mental. Tudo isso é uma escolha mental. A escolha mais profunda, ela antecede essa interferência mental. E isso é um treinamento meditativo. O yoga, a fragrância da flor, é a meditação. A meditação é o resultado da prática do yoga. Todo o esforço da prática do yoga, em todas as suas ferramentas, é para conseguir levar a mente a um estado meditativo, que é esse estado de escutar, que é esse estado de não interferência mental, de tranquilidade, de estabilidade e equanimidade mental, para que a gente consiga perceber essas sutilezas. Então, escolher um mantra é um exercício de manter a mente em um estado de serenidade, equanimidade, tentar o máximo de estado meditativo possível para que essa frequência entre no estado profundo e não seja uma escolha mental, né? Não seja uma escolha contaminada por vários conceitos que a gente cria na mente. A mente vai estar sempre criando conversa interna e buscando sensações e tentando externalizar e realizar desejos. Isso é a estrutura mental. E aí tem um conceito aí que está em negrito que eu acho espetacular vocês meditarem sobre isso. Não é tentar criar silêncio, não é bloquear pensamento, não é parar a mente, porque isso é impossível. É sincronizar a nossa vibração com o som, com a respiração. Por isso, pranayama é fundamental, por isso respiração consciente é fundamental. Porque o que a gente busca é sincronia, é o meu instrumento sincronizar com a orquestra. Vamos pensar que a orquestra é dividida em várias, até chegar a uma grande orquestra, que é o nosso mundo, maior aí no universo. Mas a minha cidade, a minha casa, o meu quarto, são pequenas orquestras. Eu preciso ir criando sincronia, para gerar essa quietude ativa. A mente não para, mas ela entra em harmonia. Uma música bem tocada é absolutamente harmônica, é estável, é ananda, é essa bem-aventurança. Uma música mal tocada desequilibra. Então, essa analogia da música é bem clara para isso. O que eu busco na meditação, em toda a prática do yoga? Não é parar a mente, que eu não vou conseguir. É sincronizar a mente e entrar numa harmonia. E aí, quando ela entra nessa quietude ativa, essa sincronia, eu consigo estabilizar o meu sistema. E aí eu consigo começar a perceber esses ambientes mais sutis. Colocado isso, né, alguns outros conceitos também que vão ser bem legal desse última fase aí que a gente está vendo, né? Quando a gente está, e aí responde um pouco lá no começo, tudo que a gente vive é em função de buscar ritmo e som. Se a gente está eufórico ou se a gente está triste, a gente busca alterar algum ritmo. Percebe que até o estresse é gerado por um ritmo da vida desequilibrado ou acelerado demais. A depressão é uma quebra do ritmo e uma coisa mais densa. No final, a gente está sempre reorganizando ritmo e vibração, ritmo e vibração. E a respiração como uma ferramenta no meio disso. Essa é a herança da nossa existência, né? Buscar o som que está lá na nossa estrutura mais profunda. Então, né, os sons, e aí existe um entendimento mais claro sobre o tema que a gente está falando, sobre o poder da palavra. Existe o som, que são as vibrações naturais. O vento traz um som, o sino é um som. Isso são sons mais puros. A palavra é uma personificação desses sons. E os dois juntos que são essa ação psicoativa, que vai ter uma interferência, uma influência diretamente no nosso cérebro. Então, percebe que isso é muito traduzido de uma forma muito clara com a música. Se você escuta uma música, altera claramente o seu estado emocional, dependendo mais, se agita mais ou menos, enfim, traz uma estrutura emocional muito rápida de acordo com aquela música que você você tem acesso. Então, entender isso, né, é um jogo onde a gente pode despertar ações do nosso cérebro com palavras, com sons, com essa estrutura da fonética, do símbolo mais profundo da palavra. E aí tem um resultado muito profundo sobre o princípio da oração também, quando você está repetindo determinados sons, determinadas palavras. E a carga emocional que a gente coloca sobre elas, isso vai trazer um aspecto profundo no nosso sistema. Em resumo, né, nós temos um sistema funcionando onde o som da palavra
som em si, né? A estrutura mais profunda do som, o ritmo que a gente coloca, e aí vem súria, qualquer tipo de ritmo que a gente coloca, e aí o ritmo, inclusive, nas frases, né? Que é muito importante no mantra, em todas essas estruturas que a gente está vendo. E a estrutura de respiração são as ferramentas fundamentais para que a gente consiga estruturar, levar o nosso corpo numa harmonia, nessa busca de intuição e toda essa percepção de yoga, né, que a gente está falando, de se reencontro a essa realidade oculta. E aí percebe que a estrutura do yoga, Yama Niyama, que são as disciplinas pessoais, né, verdade, enfim, toda a estrutura tem, né, não roubar, não violência, etc. Aí o outro é asana, que é preparar o corpo. O carro está funcionando, né? Ele tem que estar, aí volta aquela estrutura. Se a gente está muito doente, passando fome, tudo isso se esvai, né? A capacidade cognitiva, perspectiva, sutileza, tudo isso se desfaz, né? Então eu preciso estar com o carro grosseiramente funcionando. Essa é a base. Aí, pranayama, a mente tem que estar estável. Eu tenho que estar com o meu começando a afinar. E aí percebe que o mantra entra aí como a grande afinação, a grande cereja de todo esse bolo que a gente está falando, né? Então, repetindo 3 ferramentas para a gente ficar bem fundamentado nos pontos mais importantes. Palavra, ritmo e respiração. O uso consciente disso traz um efeito profundo na nossa vida. E aí percebe que os asanas entram como uma base, né? A prática física. E aí, por que a gente tem um bem-estar muito grande na prática de Kundalini Yoga? Porque ela trabalha os 3 aspectos específicos. Essa prática dessa semana, inclusive, vai trabalhar exatamente um exercício aeróbico junto com o mantra e ritmo. Os 3 juntos na prática. Palavra, ritmo e respiração. A gente vai ter um ritmo que vai ser um funcionamento, e tem muito isso, né? Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Movimento, ritmo e respiração. E a gente vai utilizar o mantra junto com a prática. Vai ser bem bacana, que vai estar exatamente trabalhando isso que a gente está falando hoje. Então, o uso consciente, né, desses 3 elementos, eles são a base fundamental para a gente trazer o equilíbrio. E aí tem uma colocação bem interessante, né? No mundo de hoje, a gente tem acesso à internet, a livro, a um monte de coisas, né? A gente não precisa de mais coisas, a gente precisa de mais opções, a gente não precisa de mais informação, de mais sabedoria, de mais religião, a gente não precisa de mais nada, porque tudo já está disponível. O que a gente precisa hoje é a capacidade de escolha, a capacidade de discernimento e perceber aquilo que a gente já tem. A gente já tem milhares de escolhas disponíveis, a gente já tem milhares de informação disponível. A gente precisa saber usar elas. E o Shabad Guru, como o resumo de tudo que a gente está falando, é essa tecnologia de desenvolver esse potencial, essa capacidade de refino. Então, vamos pensar que a gente tem alimentação, que a gente tem um corpo razoavelmente estável, né? Ninguém acredita que está numa situação muito delicada. A gente tem uma possibilidade de trabalhar um refino mental, né? E aí cai um pouco no que a Regina falou, né? Se eu tenho a capacidade, né, estrutural de utilizar o mantra, você tem que utilizar. Então agora, é a hora de utilizar, né? Porque em determinados momentos fica muito difícil. Já passa a ser uma ferramenta que a outra base precisa ser mais trabalhada. Mas se essas bases já estão razoavelmente estáveis, aí o Shabad Guru é essa tecnologia que vai contribuir para desenvolver profundamente esse potencial de refino, de harmonia, de estabilidade, né? Que é essa era nova que a gente está entrando aí, sai um pouco dessa loucurada que a gente está vivendo. Bom, então, em resumo, né, Shabad Guru, essa tecnologia como um todo, ela no corpo traz vitalidade, né? No final, harmonia, estabilidade é vida. Desarmonia é não vida. Em qualquer ambiente que a gente esteja em um processo de desarmonia, a gente perde a vitalidade, né? Na mente, desperta a inteligência. Buddhi, né? A capacidade de discernimento, de sabedoria. Não é a capacidade de análise, de raciocínio lógico, não é a capacidade que os animais, que a gente tem mais desenvolvido, que é a racionalidade lógica, mas é o discernimento, é a inteligência, é a sabedoria, é a percepção daquilo que a gente realmente importa, né? E aí vai empurrar para a intuição. A intuição é o ponto-chave entre a nossa existência animal, racional, lógica e todos os aspectos, né, mecânicos
e a sobremente, quando a gente transcende um pouco essa existência mental, né? E aí a gente vai alcançar esse nível intuitivo. No coração estabelece a compaixão, porque na hora que a gente realmente percebe que essa orquestra é uma só, a gente vai perceber que é importante todo mundo estar tocando bem, todos os instrumentos estarem afinados, e é uma coisa só, né? E volta a percepção de é uma coisa só, né? Não tem como todo mundo tá ruim ou tá bem, né? Eu dou o exemplo da casa, né? Se você pegar uma família, a sua família tem 4 pessoas, um tá doente, o outro tá sem dinheiro, outro tá desempregado, outro tem depressão. Aí você chega, entra na sua casa e fala assim, eles estão mal, mas para mim tá tudo certo, tudo bem, porque eu tô ganhando dinheiro, tô trabalhando, então tá ótimo, senta e começa a dar risadas de televisão. Fala, não tem como. Não tem como. Por quê? Porque você consegue perceber que num núcleo próximo isso é impossível. Só que se você expandir um pouquinho mais o seu ego, você vai perceber que é impossível não estar tudo funcionando bem e você está funcionando bem, porque é uma existência só. E aí isso estabelece uma profunda compreensão de compaixão. Todo mundo tem que estar bem. Todo mundo é parte dessa orquestra. Eu tenho que trabalhar para essa orquestra inteira funcionar de forma bem. Não adianta só eu. Não adianta só o meu núcleo. Não adianta o meu naipe de metal estar tocando otimamente e o resto da orquestra inteira é ruim. Essa compaixão é essa percepção de unidade, né? De uma coisa só. Aí não tem eu melhor que ninguém. Não tem ninguém melhor que eu. É todo mundo procurando, né, se harmonizar no sistema. Danilo, Falar, desculpa pode aí. falar. Aí eu Não. te pergunto, se na orquestra todos precisam estar tocando bem, quando acontece esse tipo, claro que nós estamos vivendo num processo que está bem mal, né? São poucos e poucos que estão se sentindo realmente bem. Como é que a gente pode interagir? Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode deixar um pouquinho mais afinada esse som? Então, claro que, né, eu não tenho capacidade para responder perguntas tão difíceis como vocês estão fazendo para mim. Mas dentro da minha percepção, né, o que a gente pode fazer? O que é o melhor que eu posso fazer? Né? Existe um ponto que eu vi hoje em algum lugar, não lembro o que, não lembro aonde, mas que eu achei muito interessante, que é exatamente os procedimentos que a gente está passando agora. Também fiz a pergunta que posso encontrar o som mais profundo no silêncio sobre uma resposta do que busca. Depois, quem fez essa pergunta, faz a pergunta falando, porque eu tô com a vista tão embaralhada que eu não tô conseguindo ler tão pequenininho. Mas voltando a Joyce, o que a gente pode fazer? E eu vi um exemplo interessante que falou sobre os procedimentos que estão sendo colocados. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento onde a gente precisa se afastar, porque é uma gripe, é uma doença aérea, né? Se você fala, o outro respira. Então, se é uma gripe mais grave ou menos grave, outra conversa, mas é uma gripe. Então, eu preciso me afastar, eu preciso tampar minhas vias aéreas, porque senão eu falo e passo o vírus para outra pessoa. Quanto mais tiver tampado, menos transferência eu tenho. E eu preciso de higiene, né? Porque para a mão pegar no lugar, passar e isso aumentar a transmissão. Quanto mais pessoas pegarem, mais se desenvolvem novas cepas, novas coisas, e mais pessoas que estão com condições inferiores morrem. Então, no final, quanto mais controlar esse sistema, menos pessoas vão morrer, menos pessoas vão sofrer com essa consequência. Então, basicamente, todo mundo sabe disso que eu estou falando, é muito claro. Quem faz? Muita gente não faz. Então, a sua pergunta, né? O que eu posso fazer para afinar essa orquestra? Faz a sua parte, usa máscara, é o mínimo. As pessoas nem isso usam. Então, como é que eu vou conseguir que a minha orquestra toque direito, sendo que eu não faço coisas mínimas, básicas, para que a coisa funcione de uma forma harmônica? É ruim? É difícil? É um monte de coisas? Só que é o que eu posso fazer agora. É o melhor? Talvez não, mas é o que eu posso fazer. Então, Joyce, se a gente pensar no nosso núcleo, né, o que eu posso fazer agora para melhorar? Né, talvez é uma palavra, talvez é uma ação, talvez é a máscara, talvez é alguma coisa, mas eu preciso estar muito atento nas minhas atitudes para que essa orquestra funcione bem. Então não adianta eu estar sentado com o meu violino Stradivarius de $1 milhão e eu toco muito, e aí simplesmente bater no meu pé aqui, atrapalhando o outro que está tentando a final dele lá e não consegue escutar. Eu não quero saber, eu vou tocar o meu, porque o meu percebe. Às vezes é ter essa quietude, né, que o yoga prega tanto, né, essa equanimidade, essa estabilidade, de perceber do seu lado e falar assim, bom, essa pessoa precisa disso, e tentar ajudar ela da melhor forma possível. E aí, se eu penso dessa forma e procuro o máximo possível
no meu entorno ajudar, você e todo mundo fizer isso, a orquestra começa a se ajeitar de novo. Agora, se a gente não tiver essa capacidade de olhar para o lado e perceber as necessidades do nosso entorno, essa orquestra nunca vai consertar. Ela sempre vai estar funcionando de uma forma desarmônica, que é o princípio do egoísmo que a gente viu lá no começo. Enquanto a gente não perceber que é uma orquestra só e desenvolver essa capacidade de compaixão, e compaixão é tentar fazer com que aquela outra pessoa que está em dificuldade consiga afinar o instrumento dela também. Às vezes é dar um instrumento novo para ela, às vezes é arrumar o instrumento dela, às vezes é ajudar, às vezes é ficar quieto para que ela consiga afinar o dela. Percebe, Joyce? Então, às vezes não são coisas grandiosas. É observação, né? A capacidade de aquietamento. A gente está tão preocupado com a gente, com os nossos problemas, falo isso por mim, né? Com como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser rico, magro e famoso, que a gente acaba esquecendo que existe uma pessoa do seu lado ali precisando simplesmente, às vezes, de você ficar quieto, não fazer nada, né? Ou fazer uma pequena coisa. Às vezes o barulho que a gente causa impede a capacidade de silêncio do outro do lado, entendeu? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, respondeu. Obrigada. Então, eu acredito que, se eu não me engano, é o último slide. Aí a gente vai ter um tempinho para conversar um pouco desse assunto. Então, o que a gente estava colocando, né, é que isso tudo é para conseguir fazer com que, exatamente o que eu estava falando agora, coincidência, que a gente transforme nesses seres autossensoriais. Quer dizer, a gente domina nossas reações. Uma coisa que eu coloquei agora, às vezes o nosso barulho extremamente o silêncio que eu deveria fazer para que o outro consiga se harmonizar de alguma forma. E isso eu só faço silêncio quando eu domino as minhas reações, quando eu tenho controle sobre as minhas reações. Eu não estou entregue como um animal, né, aos meus desejos e às minhas vontades. Quando eu consigo isso, que é todo esse princípio de ação, de prática, né, de sadhana, eu desenvolvo essa harmonia. E aí eu começo, nossa, por pura coincidência, você fez a pergunta, eu falei e nem lembrava que exatamente isso que a gente está falando. Você começa a desenvolver a cura de todo esse sistema pela sua própria simples presença. Ramana Maharishi, que é um indiano santo, e é um munício, inclusive, Adwaita, não é da turma dos Vaishnavas, mas ele tinha essa coisa profunda de curar pela presença. O simples fato dele estar no lugar quieto, sem fazer nada, já harmonizava todo o sistema em volta dele. E isso é quando a gente está vibrando numa frequência muito alta. Então, Joyce, muito legal, porque está num ponto que você fez a pergunta e completa isso que a gente estava conversando. Se você trabalha a sua frequência e eleva muito a sua frequência, né, por todos esses meios que a gente falou agora, no final, a sua presença já vai alterar o ambiente no qual você está, sem fazer nada, sem fazer nada. Aí, qualquer coisa que você movimente é uma fonte de harmonia. O Shivananda falava uma coisa que é muito interessante, eu já comentei em algum ponto, que existem yogis, eles nascem, crescem, vão para a caverna e ficam lá o tempo todo na caverna, cantando mantra sozinho na caverna. E a gente fala, para quê? Porque eles têm uma capacidade de frequência tão alta que eles não precisam estar em lugar nenhum. Eles influenciam o mundo dentro de uma caverna, emitindo a frequência deles. Né? Se é verdade ou não, se acredito ou não vou entrar nesse mérito, mas Shivananda coloca esse nível de frequência alta. Né? O cara ele fica isolado num ponto, ele não precisa ter ego de falar que ele existe, não fala nada. Ele simplesmente altera a frequência do mundo com a prática dele lá sozinho dentro de uma caverna. Então isso complementa muito o que a gente falou agora. Né? Talvez, se eu conseguir elevar a minha frequência de verdade, né? De uma forma não egóica, mas de uma forma verdadeira, eu já vou estar contribuindo muito próximo para os meus próximos aqui estarem também, de alguma forma, aproveitando dessa frequência um pouco mais alta. E aí, terminando, né? Quando a gente entoa um mantra, quando a gente utiliza dessas ferramentas, na verdade, a gente está nos purificando, a gente está elevando a nossa frequência, a nossa intenção. E a intenção é o princípio da ação. Antes do pensamento, antes de tudo, a gente precisa gerar essa intenção pura. Com a intenção pura, eu começo a gerar uma ação mais pura e começo a ter uma percepção da vida, sentir a vida, as pessoas de uma forma muito mais estável, harmônica, sem confronto, sem ego, sem querer tirar proveito de qualquer coisa. E aí acontece um relacionamento entre almas. Aí começa um relacionamento mais profundo, que não é simplesmente baseado em adquirir algo, seja ele emocional ou físico, de alguém ou de alguma pessoa. Esse relacionamento de alma faz com que comece a gerar a possibilidade intuitiva, porque daí não tem mente,
não tem a mente querendo ganhar alguma coisa de alguém. Percebe que todas as relações, lá no fundo, existe um princípio de que eu quero ganhar alguma coisa com isso. Seja sutil, emocional, seja... mas eu sempre quero ganhar alguma coisa. Quando eu elimino isso, essa fluidez da nossa existência faz com que a mente se acalme, não esteja sempre lá atrapalhando. E aí todo esse princípio de criatividade, de energia, né, começa a expandir. E eu acho que esse é um grande princípio de que você fez a colocação muito boa, né? Como é que a gente melhora esse momento que a gente está vivendo? Talvez investindo muito nesse aspecto de purificação pessoal. Quanto mais puro, mais limpo eu tiver, mais capacidade de interagir de alma para alma eu vou ter nesse mundo, né? Sem ego. E aí essa frase, né? Vendo a luz de Deus, entendendo Deus como essa grande orquestra. Né? Quando eu entendo que tudo né? Todos os seres fazem parte dessa grande orquestra, né? A gente pode chamar de Deus ou qualquer outro nome que dê, né? E a gente começa a entrar num ponto onde começa o caminho espiritual. Aí a gente sai dessa busca de querer ser mago, rico e famoso e começa uma busca espiritual. Está parecendo até seriado da Netflix, porque agora o próximo tema que a gente vai falar é o caminho espiritual e a busca pelo destino. Então a gente para exatamente no ponto onde começa essa busca por essa visão espiritual. Então termina aqui esse slide, a nossa conversa de som, e aí fica mais livre aí para vocês fazerem perguntas, falarem, fiquem à vontade. Danilo, dá licença, eu não quis ficar te interrompendo, porque eu já tinha interrompido algumas vezes. Imagina. Eu fiquei pensando nesse rumo de conversa que você nos conduziu, eu falei, e as benzedeiras? Sabe benzedeira? Eu não sei se infelizmente tem ainda, mas, gente, ela usa a fala, a repetição, alguém ensinou palavras, né, como se fosse uma Ave Maria, e aí eu fiquei aqui pensando que força é essa, porque ela se conecta com uma criança e harmoniza uma criança. Exatamente. Não e sei você se você já percebe leu, que é intuitivo? Não é, às vezes a pessoa que está fazendo essa ação, ela nem sempre é uma pessoa espetacular, de grande conhecimento, não é o filósofo, é uma pessoa simples e que tem o domínio específico daquele som, daquela foné, daquela estrutura vibracional específica. E não precisa nada além disso. Ela sabe aquilo. Ela tem um conhecimento muito além. Eu vi uma frase espetacular que eu até coloquei em algum lugar aí na rede social, né? O universo de saberes que eu sou ignorante. Existem diversos universos de saberes no qual a gente é ignorante. E essa pessoa, ela sabe, vocês dão um exemplo muito bacana. Né? A benzedeira, ela vai lá e reharmoniza aquele sistema. E às vezes nem ela mesma tem um conhecimento claro do que ela está fazendo, mas ela sabe que aquilo vai arrumar. E arruma. Quem tem filhos já passou por uma benzedeira, com certeza, né? Quando chora a noite inteira e leva para alguém lá, e vai lá e se acalma e a criança volta bem, né? Danilo, eu achei muito bonito, muito... É bonito mesmo a palavra que eu quero falar. Mas essa coisa de quando a gente descobre, que tem num dos textos aí que você colocou, que é não tente silenciar a sua mente, né? Sincronize com a respiração, com a mente, com a vibração. E na medida em que a gente canta, que a gente decora um mantra, né? Que a gente respira direito, automaticamente a gente está no silêncio, né? Exatamente. A mente se acalma, a gente está naquela vibração só, né? Isso é muito legal, quando a gente consegue entender isso, né? Porque não tem como parar a mente. Isso é um grande erro, né? De falar, eu vou meditar e vou parar e não vou pensar em nada. Não existe isso, né? A mente ela vai funcionar, querendo ou não. Então, quando você entra numa sincronia, exatamente o que você falou, você está cantando um mantra, a sua mente entra nessa frase que eu achei muito legal, que é quietude ativa. Né? A sua mente entra num estado de quietude, mas no estado de estabilidade, né? E não de parar simplesmente. Né? E outra coisa também que da Joyce, quando ela fala, né, fez a colocação para você, eu não sou psicóloga, quem for psicóloga deve, com certeza sabe muito melhor do que eu, mas existe uma linha dentro da psicologia que fala do comportamento sistêmico, né?
que é exatamente isso que você falou. A dinâmica familiar é uma dinâmica sistêmica, né? Quando está tudo organizado, se um sai, acontece alguma coisa, a família inteira se desestrutura, né? E a gente não tem muito o que fazer, né, ô Danilo? A gente tem que, se a gente fizer a lição que você fala para a gente da yoga, a gente consegue acalmar e, como você falou mesmo, né? Só a sua presença já ajuda bastante. de não, Porque é totalmente entrar. proporcional. Se você pegar, tem pessoas que entram no ambiente e desestabilizam o ambiente inteiro. Quem teve situações de passar com quem tem, por exemplo, alcoolismo, quem já teve isso na família em algum momento, a pessoa alcoólatra, ela se desestrutura completamente ela, né, a estrutura dela. Quando ela entra no ambiente e está alcoolizada, quem já teve essa experiência, ela percebe que desestabiliza o ambiente inteiro, aquilo do ambiente sistêmico, né? A família inteira se desestabiliza, porque o cara ele tem uma energia que está totalmente desequilibrada, desequilibra todo mundo. Os dois lados são exatamente iguais, né? Se uma pessoa consegue desequilibrar tudo, uma pessoa consegue equilibrar tudo também. Na medida, e isso é um exemplo que eu vejo muito, apesar de não conhecer pessoalmente, eu adoraria ter essa possibilidade, Dalai Lama, né? Você vê que ele é uma pessoa que ele equilibra mesmo a 1000 quilômetros de distância. Você vê ele falando em qualquer lugar, naturalmente já entra num estado de tranquilidade e paz, para ele ver o cara, o tamanho da alta frequência que ele é, né? E tem muitos seres assim também. Muito legal. Muito legal. E na questão do álcool e outras drogas, né? Que a gente vê quando quando eu trabalhei muito com alcoolismo. Quando eu trabalhava no assistente social. E a gente trabalhava muito com os 12 passos, né? E os 12 passos são, assim, você, primeiro de tudo, você tem que saber que você é impotente perante o álcool ou qualquer outra droga. E segundo, existe uma força maior espiritual, seja ela qual for, que vai te levar à cura. Então, é pelo terço, é pela reflexão espiritual, pela vibração, né? E daí o caminho é longo. Mas é bacana entender isso também, né? Que a gente fala de mantra, associa muito a Índia, a yoga, e aí fica uma coisa meio segregada, né? E não é, né? A gente está falando de som, de vibração, que transcende religião, povo, ideologia, qualquer coisa, né? Não é uma coisa específica de um povo, e não tem nenhum tipo de preconceito, é uma coisa que está além disso, é compreender que nós somos existência além dessa concepção mental que a gente cria e gera todos esses preconceitos, né? Acho que foi a Nádia que perguntou, se eu não me engano, posso encontrar, então agora estou conseguindo ler, o som mais profundo, posso encontrar o som no mais profundo silêncio? Será a resposta que busca exatamente isso, né? Sunier, que é esses quatro ou cinco versos, eu não me lembro, se eu não me engano, que do Japidi, que fala Sunier, que é exatamente esse silêncio profundo, e é aí que está, né, que é chamado de Anahata. Anahata, esse som que não é som nada no yoga, né, que não é nada no português, é exatamente esse som insonoro. Ele é anterior à vibração física. Então, a única forma de acessar esse som puro é através do silêncio profundo. Porque o silêncio entende que essa não conturbação, essa não flutuação, que chama de vritti, mental, que atrapalha toda a forma da gente entender o mundo como ele é, da forma mais pura. É esse sistema de purificação. Nós estamos aqui buscando nos purificar. Purificar. Certinho. Obrigada, Danilo, pela resposta. Fui eu que perguntei. Eu vi. Hoje eu assisti a um vídeo do Sadhguru e ele falava isso, né? Eu todos os dias eu procuro assistir um vídeo. Aí ele falou sobre isso, que se você quer uma resposta, tente ficar em silêncio. Ele ainda põe lá um tempo, né? Um tempo determinado. Ele estava falando isso em relação à juventude. Tente ficar um tempo em silêncio, que depois se você conseguir, você já terá conseguido a resposta. Porque no final, Nádia, a gente está buscando reorganizar
harmonias frequenciais. Harmonias frequenciais transcende ideia do que eu sei, do que eu não sei, do que eu acho, do que deve ser. Então, como é que eu vou me sintonizar numa frequência, sendo que eu não sei nem o que é essa frequência? E aí, quando eu começo a criar ideias sobre o que é, eu perdi a capacidade de entrar nela. Eu só entro nela quando eu silencio tudo isso e deixo entrar profundamente nesse sistema. Percebe? É uma questão de silêncio mesmo. E o que se busca no yoga muito através da meditação é justamente acalmar essa loucura mental que a gente está preso. E como o Wesley colocou bem, né? A ansiedade, a querer prever o futuro, controlar o que é incontrolável, querer fazer o que não é para ser feito, querer ser aquilo que a gente não é, tudo isso é um tremendo de uma instabilidade mental que não nos deixa enxergar nada das coisas como são. Né? É um desequilíbrio. Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa, até uma curiosidade bastante. O som da tigela tibetana, ele é muito profundo, por que ele mexe tanto com a gente? Então, existem várias tigelas tibetanas, né? O que é a mais sei lá, mais conhecida, não é uma conhecida a palavra, mas enfim, são 7 metais combinados. E esses metais, de acordo com o tamanho da boca, ele vai trazer um som específico que vai atuar de acordo com um chakra ou um ponto específico seu. Essa seria a ideia. E aí tem de cristal, tem vários tamanhos, tem de cerâmica, tem um monte, né? Mas no final, né, não tentando entrar numa seleção de que tem que ser 7 metais ou não, mas se você pegar a tigela tibetana de qualquer forma, seja cerâmica, grande, pequena, de cristal, de metal, ela vai emitir um som. E aquela frequência, ela vai atuar de uma forma diferente em você. É muito legal fazer meditação. Eu tenho, não dá, online é muito difícil fazer. A vibração vai passar por um sistema que não vai chegar mesmo, claro que não, né? Mas isso é para ser feito pessoalmente. Mas você fazer meditação com tigela tibetana é muito legal, porque você vai trabalhando frequências diferentes e vai tendo sensações absolutamente diferentes cada pessoa, porque cada pessoa é uma vibração, é uma frequência. Então é uma ferramenta de meditação muito bacana, muito bacana. Eu não conhecia, né, pessoalmente. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa loja e ver e manusear até. A moça falou, não, pode pegar, você pode fazer, eu te ensino. Aquilo me tocou tão profundamente, eu senti uma vibração muito forte, sabe? Eu falei, minha nossa, o que é isso? Eu fiquei Nas aulas presenciais eu uso, inclusive, com certeza vou usar lá na formação. No Shavasana, depois quando você faz a prática, está no Shavasana, e aí você faz com alguma tigela, aquilo entra fundo lá na pessoa, né? Porque ela já está no estado já de... Danilo, deixa eu te perguntar outra coisa. Tem um pranayama que a gente emite um som mais ou menos assim, que fica... eu ouvi alguma coisa... Uma abelha? Uma abelha, não tem um pranayama assim? Chama Brahmari Pranayama. É o som da abelha. Você tampa e faz Tem uma forma específica de você inspirar e expirar fazendo o som da abelha, mas você pode fazer simplesmente uma vibração na caixa craniana, nasal. Aí esse som, como se fosse uma abelha, ele vai fazer uma vibração na caixa craniana. É uma meditação. É um pranayama, é uma meditação que é muito legal. Muito legal. Danilo, usar aquele mudra de tampar, né? Sim, eu fiz um pouquinho. Eu falei, também foi revelador como a tigela. Eu falei, o que está tocando meu corpo? Todo o corpo vibrou assim com muita intensidade, sabe? Aquilo que a gente falou na aula passada, né? As cavidades internas, elas espalham essa vibração e todas as células vibram, né? É um processo muito bacana, né? E eu perdi o vídeo, eu não sei mais aonde foi que eu encontrei. Muito interessante. Gente, fiquem à vontade. Muito boa, viu, Danilo? Bem legal, né? Muito bom. Agora a gente vai entrar no caminho espiritual, dar essa base toda para a gente começar essa caminhada. A próxima temporada da nossa série. Netflix. Pode falar. Você, logo no início, você falou, eu não sei se é essa a pronúncia, Kali Yuga. O que é isso? Estamos no tempo. Vou tentar ser rápido, tá? Vocês fazem uma pergunta demorada.
a tradição védica, ela vê a existência como um ciclo. São eras que são cíclicas, e aí sempre vai ter uma volta e tudo vai acontecer de forma cíclica. Bom, esse ciclo acontece em 4 eras. Yuga significa eras. São 4 eras. A primeira era, que é chamada de Satya Yuga, onde tudo era perfeito. A era dos grandes, dos deuses, a era da meditação, a era onde a capacidade era máxima. Essa era vai degradando, né? E aí vai chegar na segunda era, que é Treta Yuga, né? Treta, né? E começa a complicar. E aí começa a perder alguns sentidos. Se quiser, depois eu te passo um texto falando dessas eras, que é muito legal. E aí depois vai ter do Apara Yuga, né? E é mais ou menos tido na era que escreveu o Bhagavad Gita. É muito legal, porque a tradição védica coloca nesse ponto, né, que Krishna veio, que teve a guerra de Kurukshetra, da Bhagavad Gita. Se você perceber, é a era onde surgiu o Torá, a Bíblia, todas as grandes escrituras surgiram mais ou menos num período só. Não tem a grande escritura hoje. Há 100 anos atrás, ninguém escreveu uma grande escritura que mude o mundo. Todas elas foram escritas nesse período, que é tido o início de Kali Yuga, onde o ser humano... Eu passo para você, me lembra, eu tenho até no grupo, um texto falando sobre Kali Yuga. Se você lê um texto escrito há milhares de anos falando, é o que está acontecendo agora. Inclusive, eles falam assim no texto, eles vão cortar árvores, eles vão comer carne. Coisa que hoje, para nós, já cortamos tudo, já comemos todos os bichos. Eles falavam isso como assim, é um povo que vai entrar em profunda degradação, perdendo a capacidade de compreensão da existência, perdendo a percepção de alma, e aí vai ter que escrever, porque eles vão perder totalmente o conhecimento. É onde surgem todas as escrituras. Esse princípio de era de Kali Yuga é a era onde o ser humano vai viver menos. E aí, se você pegar na Bíblia, né, como é que chama mesmo? Que eles viviam mais de 100 anos lá. Putz, o nome super conhecido, esqueci. Matusalém, que, enfim, né, tem vários seres na Bíblia ou escrituras que viviam 200 anos, 300 anos, mas isso na tradição védica é que quando a gente entra em Kali Yuga, o tempo de vida diminui, a capacidade de compreensão diminui, o ser humano vai precisar de escrever, ler, guardar, porque ele não tem mais capacidade de memorizar, de entender as coisas. E aí é muito legal, porque entra numa fase onde tem as escrituras e começa a vir uma fase de... E é essa que a gente está vivendo, né? Que é uma fase de totalmente de desconexão. É onde o grande salvação na era de Kali Yuga, essa que a gente está vivendo, é o som, os mantras. Por isso, né, eles fundamentam com um Mahamantra, cantando, porque é a única forma que o ser humano tem de se reorganizar, porque a capacidade cognitiva se atrasou muito. Uma coisa que pode desanimar um pouco as pessoas é que a era de Kali Yuga vai durar 430 anos e a gente passou mais ou menos uns 4. Falta só 400 mil anos para poder terminar essa era. Mas tem períodos de ouro dentro da era que melhora ou piora. Mas aí, quando a gente terminar essa era de Kali Yuga, em teoria, dentro da tradição védica, a gente voltaria a Satya Yuga, onde é a era de novo, onde começa e esses ciclos vão. Vou fazer uma pequena parte nessa conversa. A gente estava falando sobre isso esses dias, que eu achei muito interessante que você falou, porque eu lembrei. Se você pegar um período de 3.000 anos, 4.000 anos, se for, é um período, para a gente, né, bastante longo. Qualquer resquício de computador, chip, luz, qualquer coisa que a gente tenha hoje, em 4.000 anos se deteriorou. Não tem mais como ter vestígio de nada. E isso é muito interessante, porque dentro dessa visão cíclica, né, se você pegar, se a gente teve civilizações muito mais avançadas que a gente, em todos os sentidos, inclusive tecnológicos, depois de 10, 20, 30 mil anos, não tem mais vestígio dessas civilizações. Então, muitos do que a gente vê, do conhecimento astronômico, matemático, dos maias, incas, e etc., egípcios, várias coisas que eles conheciam com precisão, talvez eles tivessem instrumentos para aquilo, muito mais avançados que a gente, só que ciclicamente, será se existe a palavra, eles vão terminando uma era, começando outra e vai mudando. E tudo que era passado não tem mais vestígio. A gente começa de uma nova, um novo ciclo. Então, não sei se eu respondi, mas me lembra que tem textos sobre isso muito legais, falando sobre as eras. Então, são Yuga é era, e são 4 eras que vão sendo sempre cíclicas. Muito bom, gostei de saber. O texto que descreve Kali Yuga, que é a nossa era, é impressionante. É impressionante. Você quer pensar que a palavra, quer dizer que a palavra treta é lendária. Já começou há muitos milhares de anos atrás. Olha, você está falando dessa coisa de eras.
Tem um filme que se chama Alexandria, não sei se vocês já assistiram, mas é muito interessante, porque ele fala da época de Galileu Galilei, e fala da antecessora do Galileu. Uhum. E aí o filme aparece, ela é uma professora e ela tem uma biblioteca. E tem a história da biblioteca, da Alexandria, que foi queimada, né? E eles usam umas pedras e que, para nós que estamos hoje vendo o filme, é altamente sugestivo um computador, um celular, sabe? Um iPhone, onde eles escreviam, onde eles faziam as contas. Muito interessante. Olha, valeu a aula. A gente precisava ter 2 horas de aula. Pois é. Você falou das eras, né? E primeiro no caso dos Incas, que também tinham uma mitologia cíclica também, e dos gregos tem um autor bem famoso que é o Hesíodo, tem um trabalho dele que chama Trabalhos e os Dias, alguma coisa assim, e ele fala justamente disso, né? Que existiam outras eras na qual a humanidade vivia muito melhor do que a gente vive, né? Hoje em dia, e agora nós estamos na tal da Era de Ferro, e a gente sofre o pior dos castigos, que a gente é obrigado a trabalhar agora. Ele coloca dessa forma. É interessante, né? Que tem essa construção, e eu acho que todos os grandes pensadores que pararam, né, para pensar um pouco, refletiram que a gente está realmente vivendo da forma errada, né? Você falou uma coisa muito interessante, né, que eu já ouvi em algum lugar, não lembro aonde, que é essa questão de férias. E eu acho que é no texto de Kali Yuga, se eu não me engano. Você me lembra que eu passo um texto muito legal, que fala exatamente, eles vão precisar tirar férias. E se você analisar, férias é você precisando parar a sua vida. A sua vida, você tem que parar ela porque você precisa descansar da sua própria vida. Não existe sentido nisso. O que você está vivendo, claro que descansar é uma coisa, agora essa coisa de tirar férias, de abandonar aquilo que você está fazendo, é porque está tudo errado. Está tudo errado. E eu acho que é nesse texto que está lá, eles vão precisar de tirar férias. É muito louco esse texto. Eu estou de férias e estou fazendo uma coisa boa, assistindo a aula do Danilo. Não, pois é, mas percebe que a vida deveria ser uma sequência natural, né? Onde você descansa, acorda, mas não precisava você parar a sua vida, porque se você precisar parar, porque está errado, né? É uma outra leitura. Muito bom. Já a gente vai precisar ampliar um pouco nossos... Mas tá. Semana que vem a gente começa então nesse novo tema, o caminho espiritual. Tudo isso deu uma base, né, para a gente começar agora esse novo capítulo aí, que vai ser, eu acho, bem interessante também. Gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Amanhã. Muito bom.